Vamos falar sobre assédio no trabalho? É um assunto pesado, a gente sabe, mas infelizmente muito, muito necessário. Hoje vamos dar uma olhada num guia prático que foi feito para transformar todo aquele medo, aquela confusão, em ação de verdade, em segurança, uma ferramenta para finalmente quebrar o silêncio. E para começar, essa frase aqui já diz tudo, né? É muito importante entender isso logo de cara. O que a gente está discutindo não é jeitinho da pessoa ou cultura da empresa. Não, é violência. Ponto. E como qualquer tipo de violência tem nome, tem lei e pode ter certeza tem consequência. Ok, mas por que esse assunto é tão urgente? É simples. Porque assédio no ambiente de trabalho não é um caso isolado, sabe? Não é um problema de uma pessoa só. Os números que a gente vai ver mostram que o buraco é bem mais embaixo. É um problema estrutural. 52%. Para pensar nesse número um segundo. Mais da metade, mais da metade das pessoas já passou por assédio moral na carreira. Isso quer dizer que em qualquer equipe, qualquer empresa mesmo, é praticamente garantido que alguém ali já foi vítima. Não é exceção. É, na verdade, uma epidemia silenciosa. E a coisa fica ainda mais grave quando a gente olha para o recorte de gênero. Quase metade das mulheres, 46,7%, já sofreu assédio sexual. Esse número escancara uma vulnerabilidade muito específica e a urgência que existe de ter ferramentas de proteção que funcionem de verdade. Mas o dado que talvez seja o mais chocante é esse aqui. Apesar de acontecer tanto, a imensa maioria das vítimas não denuncia, mais de 90%. Isso levanta aquela pergunta fundamental, né? Por quê? Por que tanto silêncio? Então, a resposta para essa pergunta está aqui. Esse silêncio todo tem um preço altíssimo. Ele é alimentado por uma mistura que é tóxica: medo, humilhação e talvez o principal de tudo, desinformação. Olha, essa frase que está na abertura do guia é certeira. O assédio não se cria onde tem luz, onde tem clareza. Ele precisa do escurinho do silêncio, sabe? E da confusão, da falta de informação para poder existir. O agressor conta com isso. Conta que a vítima não vai saber o que fazer. E esse gráfico aqui detalha bem os motivos. Olha só. Medo de perder o emprego e medo de sofrer retaliação juntos somam mais de 70%. É muita coisa. Mas repara no terceiro motivo: desconhecimento. Quase um terço das pessoas simplesmente não sabe a quem recorrer, não sabe nem por onde começar. E é exatamente aí que a informação vira poder. Beleza. Com esse cenário todo em mente, vamos então olhar para a solução, para um caminho que seja claro, que seja seguro, para a gente conseguir quebrar esse ciclo de abuso e de silêncio. E aqui está ele, o guia Chega de Assédio. A ideia dele é ser exatamente isso, um manual mesmo, completo, que entrega não só o que fazer, mas a confiança para reagir do jeito certo, de forma segura e bem pensada. Então, a grande sacada é essa. O guia pega toda aquela angústia e transforma num plano de ação, uma coisa concreta. Ele se apoia em 3 pilares bem práticos. Primeiro, 8 passos para agir agora. Segundo, uma lista com 10 canais de denúncia, muitos, aliás, gratuitos e anônimos. E terceiro, um resumo de 9 direitos que a pessoa tem na justiça. É sair do "e agora" e ir para o "plano é este". E o mais importante de tudo, isso aqui não é achismo, não é opinião. Toda a orientação do guia é baseada em fontes oficiais, como o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e o Ministério Público do Trabalho, o MPT. A grande força do guia foi justamente essa: pegar aquele juridiquês todo complicado e traduzir para uma linguagem que todo mundo entende. E o principal, que todo mundo pode usar a seu favor. Ok, então vamos para a parte prática, que é o que realmente importa, né? Como é que esse guia, na prática, transforma a confusão num plano de ação claro? Aqui está o coração do método. O guia mostra 8 passos bem práticos. E olha, a ordem deles não é à toa, não. Eles foram pensados por urgência e por segurança. E o primeiro passo, que talvez seja o mais crucial de todos, é este aqui. Documente tudo, absolutamente tudo, de um jeito organizado e sem parar. E por que isso é tão, mas tão poderoso? Porque o próprio TST, olhe que incrível, ele reconhece o valor do que a gente chama de diário de ocorrências. Ou seja, aquelas anotações detalhadas sobre o que aconteceu, quando aconteceu, tudo isso é aceito como prova na justiça. Isso mostra que a orientação do guia não é só uma dica, ela tem respaldo jurídico real.
Certo, depois que a pessoa junta as provas, a pergunta é: e agora? Faço o que com isso? Onde eu levo? O guia organiza tudo em 10 canais gratuitos. E o legal dessa tabela é como ela é clara. Ela mostra para que serve cada canal e, o que é essencial, se dá para denunciar de forma anônima. Isso já quebra aquela barreira do medo de sofrer uma retaliação na hora, né? E na justiça, o que dá para buscar? O guia lista 9 direitos que são fundamentais. Coisas como a rescisão indireta, que é tipo o empregado dando uma justa causa na empresa, indenização por dano moral e até afastamento remunerado pelo INSS. Saber que esses direitos existem já muda tudo. A pessoa deixa de ser só uma vítima e passa a ser alguém que pode e deve exigir seus direitos. E tudo isso nos leva a uma conclusão bem clara. A arma mais poderosa contra o assédio não é a força bruta, é o conhecimento. Essa frase do guia resume tudo perfeitamente. Não é preciso dinheiro para começar. Muitos dos canais de denúncia são de graça. Os primeiros passos não custam R$1. O que impede a ação, na maioria das vezes, não é a falta de grana, mas sim a falta de um mapa, de um roteiro claro. A informação é o verdadeiro pontapé inicial para a mudança. No fim das contas, a grande lição é essa: o silêncio que alimenta o assédio só se quebra com uma coisa: informação. E não é qualquer informação, mas uma que seja organizada, prática e segura. Ter um plano em mãos transforma o medo em poder de ação. A pergunta que fica é: qual o primeiro passo para quebrar esse ciclo?